Meus pais me expulsaram quando eu tinha 18 anos e eu era sem teto. 10 anos depois eles faliram. Tenho 30 anos e meus pais não queriam filhos. Eu era filho único e tive uma gravidez praticamente acidental. Pelo que parentes me contaram, como meus pais alegaram que seriam filhos quando se casassem. Minha infância foi inicialmente boa, mas acho que depois que comecei a sair da fase fofa e adorável, meus pais ficaram menos inclinados a passar tempo comigo. Ambos trabalharam e tiveram seus próprios negócios que eles começaram juntos. Esse negócio era a vida deles e eu sempre fui o segundo violino em relação a ele. Quaisquer outros membros próximos da família, como meus avós, moravam em estados distantes e eu mal sabia nada sobre eles até ser adulto. Então não tinha outra família por perto meu. Durante toda a infância fui praticamente criado pela TV e pelos meus professores. Meus aniversários quando me tornei adolescente eram muitas vezes passados sem meus pais, pois eles apenas me davam algum dinheiro e me diziam para sair e comprar o que eu quisesse. Era mais ou menos a mesma coisa com o Natal e às vezes até as compras de volta às aulas. Não teríamos nem tido uma árvore de Natal depois que eu fiz 10 anos se não fosse pelo fato de eu ter convencido meus pais a comprar uma falsa que eu pudesse construir e depois levar separados mais tarde, todos os anos. Se eu descrevesse meus pais, penso neles como aquelas pessoas que sempre se vestem de preto, bebem muito vinho e olham com desprezo para as pessoas, e a última vez que vi meus pais, eles ainda pareciam e agiam da mesma maneira. Embora meu pai estava sempre usando uma tupé agora, quando eu fiz 16 anos, perguntei aos meus pais se eu poderia trabalhar meio período para eles na empresa deles e eles apenas me disseram que não tinham vagas abertas ou algo parecido. Eles poderiam muito bem ter saído imediatamente. Disseram que não me queriam lá depois que eu fizesse 18 anos. Meus pais me disseram que, como eu era adulto, esperavam que eu me mudasse assim que pudesse. Eu estava trabalhando meio período porque ainda estava no ensino médio e eu não tinha dinheiro suficiente para a faculdade. Pouco depois do término do ensino médio, meus pais me disseram para fazer as malas e me mudar. Eles receberam um aviso oficial de despejo que me deu 30 dias e tudo mais. Eles nem me ajudaram a mudar. Eu tinha para obter ajuda do pai de um amigo que tem um caminhão. Acabei alugando um apartamento de baixa qualidade trabalhando no varejo. Não tinha experiência na vida real e não tinha tempo para a faculdade. Então, depois de apenas alguns meses, fui demitido porque meu gerente estava legitimamente querendo me defender e me denunciaram pelas coisas mais estúpidas. Nem me lembro mais o que eram, mas não fui o único que o gerente tratou dessa maneira. Liguei para a empresa sobre isso e algumas outras pessoas da empresa olharam para o gerente e eles logo. Fui demitido por vários motivos, não muitos dos quais eu realmente conheço, já que a maior parte foi mantida em segredo. Mas alguém me disse que o roubo de cigarros fazia parte disso e que o gerente era um fumante inveterado. A empresa se recusou a me recontratar e apenas disse que eles mudei o registro para dizer que fui demitido em vez de demitido. Então meu currículo ainda estaria limpo. Acho que eles me consideraram bens danificados ou algo assim. Acabei quebrando muito rápido porque era péssimo em administrar meu próprio dinheiro e não consegui encontrar um emprego estável. Então perdi meu apartamento. Voltei para meus pais implorando por ajuda, mas eles se recusaram a me acolher nem por um tempinho para me recuperar. Acabei sem teto e morando em uma barraca no quintal de alguém no inverno. Meus amigos todos haviam mudado para a faculdade, alguns em outros estados, e eu era um garoto falido, fazendo todo o trabalho que podia para permanecer vivo. Minha salvação veio quando um dos vizinhos dos meus pais descobriu que eu estava morando em uma barraca e se ofereceu para me acolher por um tempo, para eu não congelar. Ela me ajudou a convencer meus pais a me dizerem como entrar em contato com os outros membros da minha família distante. Meus pais não quiseram dizer que meu palpite é por medo de ser julgado por jogar o filho deles do jeito que eles fizeram. Mas eles me deram as informações e me deram uma lista de detalhes de contato e depois me disseram para não incomodá-los nunca mais. Liguei para meus avós do lado paterno da família e eles ficaram muito surpresos e felizes em ouviram falar de mim porque eles não me viam desde que eu era criança e sou o único neto deles. Meus avós, depois de descobrirem minha situação, me levaram para morar com eles assim que puderam. Eles basicamente me adotaram. Meus pais não o fizeram até me acompanhar no aeroporto. Apesar de ter sido convidado, não tive nenhum contato com eles por quase uma década. Meus avós disseram que desprezavam meus pais por me tratarem tão mal e os rejeitaram legalmente, eliminando-os de seus testamentos. Meus pais me disseram não fiquei feliz em ouvir isso, mas também disse que isso realmente não importava, porque eles estavam muito bem de vida e não precisavam de nada dos meus avós. Quão errada essa afirmação acabou sendo, depois de cerca de um ano morando com meus avós.
Fui capaz para começar a frequentar a Community College, consegui um diploma de associado, consegui um emprego decente graças a uma recomendação do meu avô e eventualmente meus avós se ofereceram para me vender a casa deles para que pudessem se aposentar no Arizona. Minha avó queria viver em um clima mais quente, como o inverno frio estava ficando cada vez mais difícil para a saúde dela a cada ano. Fiquei triste ao vê-los partir, mas felizmente comprei a casa. Eles me venderam por 1/3 do valor e terei o pagamento em mais alguns anos. Meu trabalho me obriga a viajar periodicamente, então posso acabar longe de casa por semanas seguidas. Não que eu me importe em viajar. Não tenho animais de estimação, namorada ou algo assim. Não teria tempo para eles agora, mas daqui a alguns anos, quando eu tiver algumas coisas em ordem, arranjarei tempo. Não quero ficar solteiro sozinho para sempre. Então dia, no final de 2020, voltei para casa depois de ficar ausente por mais de 2 semanas, apenas para encontrar um grande branco van que não reconheci na minha garagem. Estava me preparando para chamar a polícia quando percebi que a van tinha o logotipo da empresa dos meus pais na lateral e senti medo. Sim, meus pais estavam lá. Eles haviam quebrado e de alguma forma estavam morando fora da minha casa e eles tiveram a coragem de me cumprimentar como se fôssemos amigos, no momento em que entrei. Disse a eles para darem o fora e eles recusaram porque era a casa da vovó e do vovô. Eu disse que não era mais a casa deles, eles o venderam para mim quando se aposentaram. Saberiam disso se estivessem de alguma forma envolvidos na minha vida. Mas me jogaram para os lobos 10 anos antes, sem nenhuma experiência de vida. Discutimos e eles se recusaram a deixar. Meu pai disse para mim, primeiro era a casa dos pais dele e isso significava que ele e minha mãe tinham o direito de morar lá se quisessem. Entrei direto no meu quarto. Tranquei a porta e chamei a polícia. Quando a polícia apareceu, eles não ajudaram em nada. Alegaram meus pais para eles que já estavam lá há tempo suficiente para terem residência, o que era uma mentira completa. Mas eu não tinha câmeras para provar que eles não estavam lá há 1 mês. Meus vizinhos também não tinham câmeras, então era minha palavra contra meus pais sobre quanto tempo eles realmente estive lá e eles estavam reivindicando os direitos de posseiros. Eles disseram à polícia que tinham um contrato de aluguel verbal comigo e que eu estava tentando despejá-los ilegalmente sem motivo. Minha mãe até colocou o Waterwork ao dizer que a polícia me disse que era uma disputa familiar e entrar com um pedido de despejo nos tribunais para tirá-los, e isso foi em 2020. Chegar ao tribunal por qualquer coisa demorou mais por causa da pandemia. Enquanto isso, meus pais estão agachados na minha casa. Entrei esfregando isso na minha cara pelas informações que recebi deles. Seus negócios faliram e eles venderam quase tudo que tinham para pagar suas dívidas. Tudo que lhes restava era a van e alguns pertences pessoais. Então eles esperavam morar na minha casa alugada em um futuro próximo. Eles também estavam trabalhando, eles logo conseguiram novos empregos. Meu pai é motorista de entrega, minha mãe é vendedora. Eles estavam ganhando dinheiro e as únicas coisas para as quais contribuíam eram eletricidade e água. O que basicamente me entregava uma nota de $100 todo mês e dizia que eu deveria ser grato por eles estarem me pagando qualquer coisa sempre que tentei discutir o aluguel adequado com eles. Eles apenas disseram que eu devia a eles viver como rentretre porque tirei 18 anos de suas vidas e não é como se eles estivessem exigindo dinheiro de volta por esse tempo e depois ameaçaram parem de ajudar com os serviços públicos juntos. Eu estava tão perdido que acabei ligando para meus avós para explicar a situação. Eles estavam muito infelizes e conversaram com meus pais. Mas meus pais ainda disseram que tinham o direito de ficar na minha casa e se recusou a ceder. Meu avô me disse que sentia muito por ter chegado a esse ponto e que se eles não tivessem me vendido a casa, meus pais não teriam invadido. Eu disse a ele para não se preocupar, eu já havia entrado com pedido de despejo legal e receberia em breve. Meus pais já sabiam que eles estavam com tempo emprestado. Fiz questão de dizer que meus pais também ouviram. Eles responderam com um tratamento silencioso. Meu pai estava ausente a maior parte do tempo dirigindo um veículo de entrega 6 dias por semana, que era um trabalho que realmente não era do agrado dele. Minha mãe basicamente tentou assumir minha casa em seu tempo livre. Ela exigiu que eu a deixasse reorganizar minha sala de estar e até tentou me forçar a dar a ela e a meu pai o quarto principal porque eles eram meus pais e eles merecem coisa melhor, como ela disse. Vetei ambas as coisas e disse que eles não merecem coisa melhor e para parar de tentar agir como se eu lhes devesse alguma coisa. Não pedi para nascer e é uma obrigação normal para pais para criar seus próprios filhos e tudo que eles estavam fazendo era tentar afirmar o domínio para tentar evitar que eu os expulsasse. Finalmente, depois de 4 meses e agora no início de 2021, consegui levar meus pais ao tribunal por causa de sua ocupação. Só precisávamos ir ao tribunal porque eles lutaram contra o despejo e tentaram me convencer a reenviá-lo. Eles tentaram usar o fato de que antigamente era a casa dos meus avós e o fato de que eles estavam me dando US$100 por mês como uma espécie de alavancagem de residência.
Mas não havia nenhum real contrato de aluguel e eles foram espertos o suficiente para não tentar forjar um, pois isso seria uma fraude. Então o juiz ordenou que eles precisassem sair em no máximo 30 dias porque eles não tinham nenhum nome de reivindicação na minha casa depois que o tribunal me confrontou e disseram que estavam desapontados comigo por expulsar minha própria carne e sangue. Não pude deixar de rir e os chamei de hipócritas porque foi exatamente isso que eles fizeram comigo, sem se importar com o meu bem-estar. Eles não tinham amor por mim, então eu não tenho nenhum amor por eles, eu não lhes devia nada. Eles apenas tentaram agir como se tudo que era meu fosse deles, mas eles não tinham o direito de se chamarem de meus pais, porque eles nunca agiram assim. Eu os chamei de um par de mentirosos snobs narcisistas na cara deles e disse-lhes para colocarem seus assuntos em ordem porque eles já sabem que não hesitarei em chamar a polícia se eles não saírem da minha casa quando os 30 dias acabarem. Meu pai parecia furioso, mas minha mãe o impediu de dizendo ou fazendo qualquer coisa, agarrando seu ombro e balançando a cabeça. Ele zombou de mim e foi embora. Eles foram embora, mas não sem muita atenção. Aquele último mês foi gasto com eles. Ou me culpando por tentar me fazer mudar de ideia ou me ignorando completamente. Coloquei um calendário na sala de estar e marquei cada dia antes de eles saírem com um marcador vermelho e o dia exato em que eles deveriam sair estava marcado com um grande círculo vermelho. Ainda me lembro que o último dia foi 2 de março. Meus pais esperaram até o dia exato em que teriam que deixar minha casa para sempre antes de finalmente partirem. Mesmo quando todas as suas coisas estavam fora de casa e eles estavam dormindo no chão do quarto de hóspedes por alguns dias, já que estavam tão convencidos de que poderiam faça-me deixá-los ficar, eles não se preocuparam em tentar procurar um apartamento até que o despejo judicial foi aprovado e minha mãe passou semanas lutando. Para encontrar um apartamento, eles tiveram que conseguir um estúdio minúsculo e de baixa qualidade na próxima cidade porque foi a única coisa que eles conseguiram encontrar em tão pouco tempo, muito parecido com o que eu tive que fazer quando tinha 18 anos. Bastante irônico. Levei minha mãe para ver imediatamente e o apartamento era horrível. As paredes eram verdes como o bebê. O carpete parecia tinha 20 anos, a única janela dava apenas para uma parede de tijolos, do lado de fora não havia máquina de lavar louça, o fogão era o menor que eu já vi e o banheiro parecia que realmente precisava ser substituído, as paredes também fizeram pouco. Para parar barulho dos vizinhos, já havia 2 pessoas brigando ruidosamente no apartamento adjacente enquanto estávamos lá. Minha mãe se esforçou para tentar me lançar olhares tristes enquanto dava dicas de que eu deveria estar me sentindo culpada por estar reduzindo a vida deles tal lugar, mas eu simplesmente agi alheio a tudo isso até que ela finalmente parou. Eles assinaram o contrato imediatamente e mudaram as pequenas coisas que tinham para o apartamento no fim de semana. Eles também acabaram exigindo a cômoda queen size e a TV de tela plana de meu quarto de hóspedes. Eu disse a eles para levarem as malditas coisas porque eu não os queria mais em casa. Depois que eles passaram 5 meses dormindo naquele quarto, eles olharam para mim como se eu fosse o TRE, tratando-os como se estivessem doentes e não exigiram mais nada. Momento em que eles tiveram que sair para sempre, comecei a trocar as fechaduras de todas as portas externas. Todas as coisas deles estavam no apartamento e eles passaram a última noite no meu quarto de hóspedes. Eles me viram começar a arrancar a velha fechadura da porta da frente enquanto eles estavam entrando na van. Eles não disseram nada, eu não disse nada, mas eles apenas sentaram e me observaram por um tempo até que eu colocasse a nova maçaneta da porta. Então eles finalmente saíram. Dei um grande suspiro de alívio no segundo que a van passou pela estrada. Imaginei Karma finalmente vinha atrás deles e eles poderiam viver debaixo de uma rocha. Eu me importava, mas não. Meus avós tiveram notícias deles recentemente. Eles ligaram para eles para se gabar de que tinham um novo negócio semelhante ao antigo no mesmo estado em que estou morando agora e eles estão basicamente no caminho certo para voltar ao ponto em que costumavam estar antes da pandemia, que era ganhar um bom dinheiro e desprezar os outros. Já pesquisei seu novo negócio no Google e parece que está indo bem. Eles têm muitas críticas positivas e tudo que estou bastante ressentido. A verdade seja dita, eles me fizeram passar por ser um sem-teto, agachado quase de graça em minha casa por meses. Depois voltei a ser o empresário snob que bebia vinho que costumava ser. Se o Karma fosse real, está demorando muito para editar. Gostaria de agradecer a todos por todos os conselhos construtivos e muitos dos pontos que estão sendo levantados. Sobre a venda da casa, estou percebendo que tenho mérito. Perguntei aos meus avós se seria uma boa ideia se eu me aproximo deles. Eles me disseram que se eu quiser vender a casa, então vá em frente. Meus pais não terão ideia de onde estou se eu me mudar, então estou pensando seriamente nisso agora.
Vou ver se a empresa para a qual trabalho pode me transferir para o sul. Acho que não me importaria com o clima mais quente de qualquer maneira. Odiei o inverno desde a época em que tive que morar em uma barraca. Não tenho muitos amigos onde estou atualmente. Como estou meio solitário, então não seria muito difícil começar de novo em algum lugar mais distante. Estou apegado a esta casa, mas não é como se eu tivesse crescido nela, então considerarei me mudar. Sim, entendo a necessidade de mais câmeras e nós estarei investigando isso. Pois para aqueles que estão se perguntando como meus pais invadiram e enganaram a polícia, bem, é estupidamente simples. Meus pais entraram por uma janela. Esqueci de trancar, eles apenas puxaram a tela e abriram para entrar. Então encontraram meus sobressalentes chaves da casa. Eu ficava pendurado em um gancho perto da cozinha e as enfrentava ao reivindicar os direitos de invasor à polícia, além de dizer que tínhamos um acordo verbal prévio. Meus pais apresentaram as chaves da casa de trabalho para os policiais e mentiram dizendo que eu deixaria eles se mudaram. Meus pais também já haviam entrado com um pedido de mudança de endereço no DMV online antes mesmo de eu chegar em casa e mostraram à polícia uma impressão do que eles fizeram e disseram que seus novos IDs com meu endereço logo estariam numa correspondência que os policiais pareciam irritados. Me disse que era um problema doméstico e para entrar com um pedido de despejo como uma pessoa normal. Eu gostaria de ter obtido os números dos crachás para denunciá-los. Uma pequena adição. Sim, meus pais tiveram suas correspondências redirecionadas para minha casa. Que a outra coisa que eles usam para reivindicar residência é que se eles morassem na minha casa por mais de 30 dias com permissão, os direitos de invasores os tornariam inquilinos. Eles alegaram que tinham minha permissão e usaram todos os truques sujos à sua disposição para convencer a polícia de que tinham o direito de estar lá. Não havia como eles confirmarem ou negarem há quanto tempo meus pais moravam na casa e isso se transformou em uma situação em que todo mundo apontava o dedo e a polícia não sabia em quem acreditar, por isso tive que procurar tribunal para despejá-los. Recusei-me a fornecer a senha do Wi-Fi aos meus pais enquanto eles moravam comigo, já que eles não estavam contribuindo para esse utilitário. No entanto, eles apenas usaram seus smartphones para operar um hotspot móvel e obtiveram internet dessa forma o tempo todo. Eles estavam agachados em minha casa. Aqueles de vocês dizendo que eu deveria deixar críticas negativas ou expor o passado dos meus pais. Realmente não faz sentido. Vou seguir o caminho certo e simplesmente esquecê-los. No entanto, se eles cometeram fraude para começar isso novo negócio deles, então vou pegar um pouco de pipoca quando isso voltar para eles, porque eles inevitavelmente chamariam alguém para ajudar a editar 2 para aqueles que não acreditam na coisa de 30 dias com invasores. Aqui está uma lei direta dos Estados Unidos sobre o assunto na maioria das áreas. Qualquer pessoa que mora na sua propriedade por mais de 30 dias com permissão pode reivindicar direitos, pois aos olhos da lei eles se tornam seus inquilinos. Quando isso acontece, você geralmente precisará realizar um procedimento de despejo. No entanto, no caso em que a permissão foi nunca dada em uma propriedade desocupada e invadido à força e vivido, ainda existem regras. Você deve seguir minha permissão falsificada e meus pais mentiram sobre há quanto tempo eles estavam na minha casa. É por isso que demorou 5 meses para me livrar deles. Agora você sabe atualizar 5 dias depois. Bem, decidi fazer algumas perguntas e passei alguns dias perguntando à família sobre como meus pais lançaram seu novo negócio. É bastante incomum que eles tenham conseguido voltar da falência e iniciar um novo negócio em menos de 2 anos. Não é um MLM para aqueles que pensavam assim. Mesmo meus pais não recorreriam a fazer merda, eles sem dúvida pensam que os MLMs estão abaixo deles. O novo negócio dos meus pais é comparativamente menor do que o anterior também. Eu diria cerca de metade o tamanho. Antes eles tinham pelo menos 2 funcionários, agora são só os 2. Alguém apontou que eu deveria estar cuidando do meu crédito por roubo de identidade. Eu já não estava desde que comecei a lidar com meus pais ocupando minha casa. Não coloquei nada, passei por eles e eles sabiam disso honestamente, embora eu não tenha certeza se eles se preocuparam em lembrar minhas informações legais na última década. De qualquer maneira, inferno, não tenho certeza se eles se preocuparam em lembrar como se escreve meu primeiro nome, mas eu bloqueei meu crédito e não houve nenhuma atividade incomum nisso. Então meus pais não tentaram roubar de mim os fundos da empresa. Pelo menos meus avós paternos ou meus bons avós, diriam. São os que realmente se importam comigo e eles não tenho ideia de onde meus pais conseguiram dinheiro para abrir a loja novamente. Meus pais ligaram para eles inúmeras vezes desde que deserdaram meu pai e eles têm se recusado a atender suas ligações desde que ligaram para se gabar de seu novo sucesso há algum tempo. Está claro que meus pais não tive ajuda do lado paterno da família, então e o da minha mãe, enquanto eu ainda tinha aquela velha lista de contatos que meus pais me deram arquivada, e nessa lista estava o número do telefone fixo da minha avó materna.
Tentei ligar para minha avó materna quando eu era sem teto. Ela não dava a mínima. Nunca os conheci pessoalmente, mas meus avós maternos são muito parecidos com meus pais. Acho que meu pai realmente encontrou sua alma gêmea com minha mãe. Como um comentário anterior apontou que eles foram feitos para cada um outro. Consegui entrar em contato com minha avó materna mais uma vez e ela não só estava divorciada do marido há muito tempo, meu avô materno não está mais vivo. Isso era novidade para mim. Mas ele faleceu há 7 meses e deixou uma herança considerável para minha mãe, então sim, foi aí que eles conseguiram o dinheiro para abrir a loja novamente. Minha avó materna também parecia tão orgulhosa deles que ela tinha pouco interesse em falar sobre outras coisas e é provavelmente por isso que meus pais ligaram para meus avós para se gabar de como eles são tão bem-sucedidos novamente. Eles queriam esfregar sal na ferida, já que meus bons avós os cortaram, mas eu realmente não me importo e nem meus bons avós. Todos do meu lado paterno da família dizem que meus pais podem chutar pedras, eles não querem ter nada a ver com eles. Eu não sou o único que meus pais estão cansados. O lado materno da família está cheio de divorciados e bêbados solitários que se odeiam e apenas fingem agir de maneira civilizada. Meu lado paterno é o que eu chamo de pessoas muito normais e legais. Meu pai, embora tenha queimado brides uma e outra vez quando nasci, meus avós queriam estar na minha vida, mas por alguma razão, meus pais me mantiveram longe deles. Por que eles fizeram isso? Não tenho certeza, mas acho que é porque eles não queriam serem julgados por seus próprios pais. Eu teria ficado mais feliz se eles tivessem me mandado para um internato ou para morar com meus avós, mas acho que os narcisistas não ficam realmente felizes se não tiverem outra pessoa para desprezar. Só posso imaginar as coisas que disseram sobre mim pelas minhas costas durante toda a minha vida. De qualquer forma, parece que meus pais não fizeram nada ilegal para abrir um novo negócio. Nada que possa ser relatado a algo como o IRS. De qualquer maneira, nenhuma lei contra o uso de fundos de herança é dinheiro inicial para trabalho autônomo. Minha mãe, assim como eu, era filha única, então ela ganhou tudo quando o pai dela morreu, incluindo a casa e o terreno dele. É onde meus pais estão morando agora. Vi uma foto que minha avó materna me enviou. Não é a casa mais bonita, mas não é ruim comparável para o meu próprio dia. Mas isso significa que meus pais têm um lugar para morar impunes agora e provavelmente não precisarão me incomodar novamente. Quero vender minha casa e me mudar, mas acontece que a empresa em que trabalho é funcionária não tem um filial no Arizona. Então ou eu peço demissão e procuro um novo emprego no Arizona depois de vender minha casa, ou simplesmente fico onde estou e espero que meus pais me deixem em paz. Estou procurando emprego porque realmente não quero meus pais algum dia me encontrarem novamente. Não vou me mudar se não for viável, mas prefiro poder. Seria discutível me preocupar em conseguir mais câmeras para casa se eu quiser vendê-la. Mas se eu acabar preso aqui por não conseguir encontrar outro emprego no Arizona nos próximos meses, então é melhor instalar câmeras por dentro e por fora. Recebi muitos bons conselhos sobre os tipos de câmeras que devo conseguir e onde colocá-las. Sem dúvida a mesma situação se repetirá, mas eu simplesmente não quero que meus pais tentem me procurar novamente por qualquer motivo. Se precisarem de ajuda quando forem velhos, não vou me importar. Eles conseguirão o que querem, não deram nada. Eles estão mortos para mim pelo resto da minha vida e o resto do lado paterno da família diz o mesmo. Se eu me tornar pai ou padrasto, vou me certificar de nunca me tornar como meus pais. Nenhuma criança merece isso.